Olá, minha musa co-criadora, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, né? Eu ia falar podcast, mas esse aqui não é o podcast. Se você quer me ouvir no podcast, tem uma aba aqui que tem todos os meus podcasts, ou você pode me ouvir no Spotify. Se você é nova por aqui, eu sou neurocientista comportamental e professora, e hoje eu quero falar para vocês sobre loteria. Eu moro aqui em San Diego, na Califórnia, e eu já ganhei só esse ano cerca de $10 mil na loteria. Só que assim, não foi de uma vez só, não foi tipo um prêmio gigante de 10 mil que caiu, né? Foram vários prêmios médios, um de 400, outro de 500, outro de 1.000, outro de 5 mil. E hoje eu quero te explicar exatamente como eu desbloqueei a minha mente para isso. Porque existe sim um processo real, neurocientífico e energético para você seguir. E ele não serve só para ganhar na loteria, né? Ele serve para qualquer área da sua vida. E é para você se tornar uma pessoa verdadeiramente sortuda. A primeira coisa que eu precisei mudar foi a crença de que ganhar na loteria era impossível. Parece óbvio, mas o cérebro humano, gente, ele não trabalha com lógica, né? Ele trabalha com padrões. E o padrão que a maior parte das pessoas carrega é que ninguém ganha, que é impossível, de que isso nunca vai acontecer com a gente. E o cérebro registra isso como uma certeza absoluta. O cérebro, né, ele não te protege só do que te machuca, ele também te protege do que é desconhecido. A neurociência chama isso de homeostase neural, ou seja, tudo que foge do padrão conhecido é percebido como uma ameaça. E já pensou, gente, ganhar muito dinheiro de repente, por mais positivo que seja, e que se eu conscientemente te perguntar aqui se você quer, é óbvio que a gente vai dizer que sim, é classificado, na verdade, internamente como instabilidade. Ou seja, eu precisei me tocar disso para desfazer esse bloqueio. E como que eu fiz isso? A primeira coisa foi expor o meu cérebro a novas evidências. Eu comecei a assistir um programa que é Dream Lottery House, e ao ouvir um podcast que é do Timothy Schultz, eu não sei falar o nome dele, que entrevista vencedores da loteria. Ele mesmo ganhou na loteria e hoje ele entrevista outras pessoas que ganharam. Porque eu quis registrar no meu cérebro que, ok, isso existe, ok, isso é real, ok, isso acontece no mundo todo e é possível. E essa simples exposição, né, ela já muda o seu sistema de ativação reticular, que é um filtro de atenção que existe no cérebro de todo mundo. Então ele passa o seu cérebro a reconhecer a realidade como plausível e deixa de bloquear a ideia. Então a probabilidade matemática, obviamente, não muda, mas a probabilidade comportamental muda. Quem muda é a gente, é o nosso foco e a nossa capacidade de perceber caminhos. A segunda chave foi entender o que a física quântica realmente quer dizer quando ela fala de observação e expectativa. E não é nada místico não, tá, gente? Mas é um mecanismo de atenção. O que isso quer dizer? Quando você olha para uma possibilidade todos os dias, que nesse caso para mim era ganhar na loteria, mas pode ser ganhar dinheiro, viver oportunidades, encontrar sincronicidades, você não está criando isso do nada, como a gente pensa. Na verdade, o que você está fazendo é treinar o seu foco. E o nosso foco muda tudo. O que você repete internamente vira o que o seu cérebro espera encontrar externamente. Quando a sua expectativa muda, a sua emoção muda e o seu comportamento muda e você começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. É assim, o famoso observador altera o resultado. E isso, gente, é comportamento humano. Se eu observo uma possibilidade, eu alimento um estado interno de abertura. Se eu alimento esse estado, o meu corpo começa a sair do medo e ele começa a entrar em curiosidade. E quando eu tô curiosa, confiante, aberta, eu normalmente tomo decisões de forma diferente e que me aproximam de resultados que antes eram impossíveis. Justamente porque por dentro eles já não são tão improváveis assim, eles já não são tão distantes assim.
Então, uma pessoa que se sente sortuda, por exemplo, ela não joga de qualquer jeito. Ela presta atenção nos sinais, ela segue a intuição, ela compra o bilhete no dia que ela sentiu, ela escolhe horários diferentes, ela insiste quando outros já desistiram. Então, por fora, esse processo parece aleatório, parece sorte, mas é, na verdade, alinhamento interno guiando as nossas ações, sabe? E aí essas escolhas, elas não alteram a matemática da loteria, mas elas alteram, como eu já disse anteriormente, o nosso comportamento. E o comportamento diferente leva a novos caminhos. Então, vencedores, eles não são necessariamente mais abençoados, mas eles são menos travados pelo medo de perder. Eles são mais atentos, são mais abertos, são mais consistentes. E a terceira chave foi entender que o maior bloqueio para ganhar dinheiro inesperado não era a minha falta de fé, era a falta de estrutura emocional para receber. Obviamente, todos nós queremos um prêmio milionário, mas quem não consegue, por exemplo, lidar nem com elogio, por exemplo, nem com em receber, em merecer, nem com pequenas quantidades, imagina colocar o seu cérebro à prova de que merece uma coisa enorme, um prêmio enorme, sabe? Então, existe uma diferença entre o nosso desejo consciente e o nosso desejo inconsciente de nos manter ali no mesmo lugar. Então, a constância do nosso cérebro, gente, ela é tão forte que o nosso cérebro, na verdade, não a constância dele, mas ele começa a rejeitar até o que a gente deseja conscientemente. Então, para ganhar na loteria, você precisa ter uma autoimagem compatível com alguém de quem tem sorte. E isso se constrói registrando pequenas vitórias. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar minhas sortes. Um reembolso inesperado, uma vaga de estacionamento perfeita, um desconto que parecia aleatório. Cada sorte dessa foi liberando dopamina e reforçando a minha identidade nova de quem ganha tudo. E é aqui que a lei da atração encontra a neurociência. Você não atrai o que você pensa, você atrai porque o seu corpo acredita no que você pensa. E o corpo só acredita quando ele tem evidências. Outra coisa que quase ninguém entende é o propósito vibracional. Se você quer ganhar dinheiro para resolver um problema, o seu corpo está vibrando no quê? No problema. A motivação, gente, ela esconde a vibração. Se a sua razão para ganhar é porque você está endividado, a sua vibração é de dívida. Se é fugir de algo, a vibração é de fuga. Se é uma última esperança que você tem, é vibração de desespero. E tudo isso acaba fechando o nosso campo. Então, quando eu mudei a minha motivação para liberdade, expansão, leveza, o meu campo se abriu. E aí vem a nossa intuição. Eu sempre tive isso com número, gente. Às vezes eu simplesmente sinto. Mas a intuição só funciona quando o nosso corpo está regulado. Intuição em corpo ansioso vira impulso, entendeu? Vira desespero. Intuição em corpo coerente vira percepção. Então, um dos meus maiores trabalhos, na verdade, foi aprender a diferenciar um palpite intuitivo de um impulso gerado pelo medo, pelo desespero, sabe? Eu também passei por um processo de exposição à abundância, assim, sabe? Não é ostentação não, gente, é abundância mesmo. Eu comecei a visitar lugares mais bonitos, ver casas inspiradoras, observar pessoas bem-sucedidas e símbolos de riqueza sem rejeição. Porque rejeição interna, gente, cria bloqueio. E tudo aquilo que você critica, diminui, julga ou inveja, te afasta. Tudo aquilo que o oposto você aprecia, você aproxima, sabe? Então, eu comecei, mesmo quando eu ainda não tinha dinheiro, e gente, olha só, a minha renda não veio dos prêmios da loteria, não veio nada. A loteria começou a ser uma brincadeira na minha vida, tá? Então, eu comecei justamente a
Eu estudo as leis universais, eu estudo neurociência comportamental, eu sei como o meu cérebro funciona. Então, se eu crio e acredito que eu crio a minha realidade, então eu quero saber se eu consigo ganhar na loteria. Ou seja, eu faço isso como uma brincadeira, certo? Eu conheci a lei da atração, as leis universais lá em 2018 e eu era assim, uma pessoa endividada, uma pessoa que estava no cheque especial, e aí eu fui treinando aos poucos quando eu ainda não tinha. Então eu fui acessando a abundância quando eu ainda não tinha, e foi assim que eu mudei tudo na minha vida, tudo, sabe? E aí eu cheguei aonde eu tô hoje, e agora eu tô no momento em que eu tô muito feliz, eu me sinto muito sortuda, eu me sinto muito equilibrada, e foi quando realmente eu comecei a ganhar muito na loteria, né? Eu ainda não acertei um prêmio muito gigante, mas eu já tô trabalhando nisso, e aí o dia que aconteceu eu venho aqui mostrar pra vocês. Então, recapitulando aqui, o passo a passo para você manifestar e para você ser uma pessoa que tem sorte, sabe? Uma pessoa magnética que atrai tudo que quer, inclusive prêmios de loteria, de bingo, enfim, de tudo que você quiser jogar e atrair para sua vida. Então, a primeira coisa, treinar o cérebro para aceitar a possibilidade, ou seja, se expõe a vencedores reais. Regule o corpo antes de jogar, sabe? Porque sem estabilidade interna não existe recepção. Construa uma autoimagem compatível com uma pessoa que é sortuda, sabe? Aí você vai registrando as pequenas sortes que você vai tendo no dia a dia. Alinha a motivação ao seu propósito, não ao problema, tá? Porque vibração é direção e a gente quer vibrar de forma positiva. Apreciar a abundância sem rejeição, porque o que a gente aprecia, a gente se aproxima. E abre espaço para intuição. Intuição precisa de sistema nervoso regulado. E sustentar a vibração de forma consistente. Porque não adianta acreditar no jogo só no dia do jogo. Você tem que construir isso na sua vida. Quando você faz isso, a sorte, gente, para de ser alguma coisa externa, sabe? E você começa a ser o seu próprio amuleto da sorte, né? Você se torna a pessoa sortuda que ganha tudo. E é isso, eu espero que esse vídeo ajude você a se tornar uma pessoa sortuda e conquistar tudo que você quer na sua vida, inclusive prêmios da loteria. E me conta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que eu te ajudo, eu respondo, enfim. E se você quiser me seguir também nas outras redes sociais, eu tô no Spotify com o Manifesto with Ali, tô no TikTok, no Instagram, e vai ser maravilhoso a gente construir essa nossa comunidade junta. Um beijo e até o próximo vídeo.